Olá, ouvinte do Miss Hero. No episódio de hoje, eu e as meninas falamos de temas referentes à saúde mental. Sabemos que essa é uma questão que afeta muita gente, não só a nós que fazemos parte do podcast, mas a você que escuta também. Por isso, deixamos aqui na descrição do episódio um link com uma lista de contatos de Centro de Apoio à Saúde Mental, gratuitos e espalhados pelo Brasil inteiro. Se estiver experienciando sintomas de ansiedade, depressão ou qualquer outra insalubridade, não deixa de dar uma olhada, tá bom? Não esquece que sua saúde mental importa e muito. Esperamos que goste desse episódio. O amor é uma adaga. Você roubou tudo de mim. Te vejo no minuto. Podcast Miss Hero, o podcast em que heroínas fofocam sobre super-heróis. Olá, galera! Bem-vindos ao terceiro episódio do Miss Hero, o podcast em que heroínas fofocam sobre super-heróis. Meu nome é Lorenz e hoje estou acompanhada de Aline, Amanda e Mariana. Oi, pessoal. Oi, gente! Olá, pessoal, tudo bem? E como vocês podem perceber, estamos em um formato diferente, e é algo que pode acontecer novamente, pois estamos em set, ocorrem os famosos conflitos de agenda e outras divergências. Mas depois dessa breve explicação, antes de qualquer estranheza, agora podemos iniciar o episódio falando sobre a última ponta da trindade de séries da Marvel, Falcão e Soldado Invernal. Cuidado que vai chover spoilers. E vamos começar falando do impacto de WandaVision e como isso pode ter atrapalhado o desempenho de Falcão e Soldado Invernal. Eu acho que muita gente acabou se decepcionando muito com Falcão e Soldado Invernal justamente por todo o hype que o WandaVision trouxe, sabe? Toda a questão de poderes místicos, da criação de realidades, daí quando a gente corta pra Falcão e Soldado Invernal, a gente tem uma coisa bem mais plausível, sabe? Porque é uma história de origem, entre aspas, do novo Capitão América. É a história de retratação que o Buck tá buscando. Então, eu acho que das 3 séries, Falcão e Soldado Invernal foi a mais pé no chão de todas até agora. Eu senti isso também muito porque, assim, WandaVision chegou mudando, sendo tudo muito diferente. De tudo, da linguagem da Marvel, de formato, de ousadia, tudo muito diferente. E aí, Falcão e Soldado Invernal chegou, de fato, num intervalo de tempo muito, muito pequeno entre WandaVision e Falcão. E era tudo bem, bem, assim, filme da Marvel. Quando eu falo de Falcão e Soldado Invernal, eu sempre falo assim, é um ótimo filme da Marvel, mas é mais um filme da Marvel, um muito bom, que me fez sentir muitas coisas boas, mas mais um filme da Marvel, que sai um pouco, é um ponto fora da curva, do ponto fora da curva que foram Loki e WandaVision. Acho que talvez por isso que ele fica um pouco, assim, no background, sabe? E também porque WandaVision e Loki representam uma diferença muito grande em quesito futuro da Marvel. Esse teve consequências menores, eu acredito. Enquanto WandaVision e Loki já estão preparando para o maior evento que a gente vai ter nessa fase próxima. Concordo, amiga. Eu acho que, na verdade, as duas séries aí vieram com duas propostas de grandiosidade diferentes, né? Porque se você parar pra pensar, o Falcão e o Soldado Invernal, ele traz uma profundidade muito grande, principalmente em relação a conceitos políticos, a conceitos, né, da sociedade que a gente vive, e fala muito sobre racismo. Então, são diferentes tipos de pontos de vista e diferentes tipos de impacto, né? A gente tem ali o final de WandaVision daquele jeito que, assim, a gente fica sem palavras, boca aberta, tipo, meu Deus, o que acabou de acontecer aqui? Pelo amor de Deus, a Wanda tá aqui com o Darkhold na mão. Então, assim, eu acho que o impacto de surpresa que o WandaVision trouxe pra gente fez com que a gente criasse uma expectativa muito grande pra Falcão e Soldado Invernal. E, na verdade, assim, embora tenha tido esse impacto, não foi da maneira que a gente esperava. Então, assim, Sim. eu falo que o Falcão e Soldado Invernal foi uma série boa, foi muito boa, muito bem produzida. Pra mim, me lembra muito o segundo filme do Capitão América, do The Winter Soldier. E eu adoro demais essa vibe. Assim, eu gosto demais mesmo. E só que eu acho que, assim, o pessoal tava esperando, acho que a mesma vibe que o WandaVision trouxe pra gente. Na verdade, eles quiseram meio que colocar algo diferente ali. Porque teria... Se fosse, por exemplo, as 3 séries, a mesma vibe, com o mesmo final grandioso, talvez perderia um pouco do impacto, sabe? Sim, que as total. outras duas teriam pra trazer pra gente. No geral, assim, eu gostei. Esperava mais do último episódio, que era assim, o que eu mais tava esperando. Falei, não, agora vem com tudo.
Talvez, assim, não Uhum. tenha impactado do jeito que eu tava imaginando, mas no geral, assim, eu gostei, passei muito nervoso, me Sim, irritei pra caramba, mas eu adorei. sim, total. Eu acho que, assim, essa questão que tu falou de ter diferença de. Se fosse todas com final chocante e tal, ia perder um pouco o impacto. Eu concordo. Eu acho que ia prejudicar um pouco a questão da experiência geral. Mas eu acho que o timing de Falcão ter saído depois de Wanda tenha prejudicado a própria série. Eu acho que se ela tivesse saído antes Sim, e eu WandaVision também tivesse vindo a acho. surpresa, Super eu acho que ia concordo. ajudar tanto WandaVision, que ia Concordo. chegar com mais impacto e ia ajudar a série também, que a gente não ia ter Eu acho um que parâmetro poderia diferente. ser um elevador, sabe? Sabe, gente? Tipo, Uhum. como se você sai ali da Terra e da Terra ali, dentro de conflitos políticos e tudo mais, você parte ali pra uma coisa Sim, mais mística, mas ainda no meio da Terra, sabe? Onde a gente tem aqui ali sim, toda a situação com a Wanda e tudo mais, e ali depois disso, meu, vai pra cima, é pra universo e TVA, entendeu? Aí já não tem isso, mais BO. exato. Eu acho que realmente poderia ter sido um elevador. Eu acho que foi aí, talvez, que É. a Marvel quebrou um pouco da expectativa da gente, mas nada que a gente chegue e olhe e fale, nossa, foi terrível. Não, foi ótimo mesmo. E Uhum, muitos pontos bons. total. Exatamente. Tipo, as outras duas séries fugiu totalmente da nossa realidade, né? Vimos uma coisa mais mística e a gente tava querendo também saber mais como que esse formato de WandaVision ia funcionar. Que foi totalmente diferente do que a gente já viu antes. Fugiu totalmente dos padrões da Marvel. Então eu acho que Sim, muita gente foi pega de surpresa com essa série. Que surgiu teve até mais hype. sim, exatamente. E eu acho que pra quem gosta muito do antigo formato, assim, da Marvel, ficou muito satisfeito com o Falcão e o Soldado Invernal, justamente porque eu acho que das 3 séries até agora, essa foi a que teve mais fanservice, sabe? Em relação a quadrinhos, a referências Sim. de filmes antigos, então... E a gente fala que essa foi a mais pé no chão também porque mostrou até mesmo os impactos sociais do pós-blip. E isso não foi mostrado nos outros filmes, né? Por exemplo, tivemos Homem-Aranha. E foi aquela coisa, foi retratada como se não fosse nada, sabe? Foi até uma coisa. Se tornou uma Sim, coisa cômica. o pessoal fazendo viagem ali, de boa. Sim. WandaVision mostrou isso, mas também foi muito breve. Tipo, mostrou mais. Como posso dizer? A forma mais emocional da coisa. Essa aí Sim, mostrou a perda, isso, impactos, tipo, econômicos e, enfim, como sim. se atingiu uma população inteira. Eu acho que, assim como o próprio Soldado Invernal, o filme, Falcão e Soldado Invernal teve um lado político, assim, que eu particularmente gostei bastante, sabe? Eu acho que muito dessa diferença se dá também por causa da diferença de tempo, né? Enquanto o WandaVision é quase que imediatamente depois do blip, 2 semanas depois, Falcão é 8 meses depois. Então, eu acho que as feridas ainda estavam muito abertas em WandaVision. Em Falcão, a gente teve o tempo pra sarar isso um pouco. Eu gostei muito do que eles fizeram nisso, sabe? Porque eu acho muito interessante. Eu acho que a criação de universos paralelos, eu acho a coisa mais interessante do mundo. E enquanto a gente ainda tá no universo que a gente conhece, em Falcão, a gente tem muitas coisas assim interessantes. Criaram uma organização a ajudar aqueles que ficaram desabrigados pós-blip. Criaram uma instituição, tem uma discussão rolando no Senado e no Congresso para poder falar sobre as consequências pós-blip, porque é uma coisa que de fato aconteceria. O mundo não voltaria a ser normal. Ia ter consequências políticas e consequências mais assim, palpáveis e físicas. Eu achei muito interessante ver isso. E eu acho que a diferença do que aconteceu, que foi uma abordagem totalmente diferente, né, de fato. Enquanto WandaVision é uma coisa assim, você quer morrer, você tá assim, ocupada querendo que morrer de chorar a cada segundo que passa da série, em Falcão, você fica entendendo o que é que tá acontecendo. Eu acho que muito disso foi por causa da diferença de tempo também, porque deu tempo do mundo tentar se reestruturar em Falcão, enquanto em WandaVision tava todo mundo tentando entender. Mônica voltou com a mãe morta, Wanda voltou com todo mundo morto, e de repente quem tava morto não tava mais, então tava tudo meio caótico. Eu acho que essa diferença de tempo ajudou, nessa diferença de abordagem também. Fato. E a série traz muita realidade também para o que a gente vive, né? Hoje em dia tem muitos programas aí que o próprio governo lança que a gente sabe que também não tem o engajamento que deveria ter, né? Que não acontece da forma talvez que as pessoas esperam.
E a série aborda muito isso de um jeito muito perfeito. Até porque a gente começa imaginando no começo que os apátridas são os verdadeiros vilões da situação, né? A gente fala, gente, o que esse povo vai estar fazendo aí? Pera, eles que são os desgraçados da história, e não é bem por aí, né? E no caso é mais uma realidade que a gente já tá acostumado a ver, né? A gente vê ali, pelo menos assim, na minha visão, o governo tá tão necessitado, assim, de uma figura para tentar cobrir as coisas, né? E é por Sim. isso que eles ficam naquela necessidade tão grande. Meu Deus, a gente precisa realmente estar lançando aqui de novo o Capitão América para tentar resolver toda a situação, para as pessoas terem uma esperança além desses programas que a gente tá lançando, um símbolo, Nossa, sim, sabe? total. E uma coisa interessante nessa série foi exatamente a introdução de novos personagens. Vamos começar falando do Capitão América, o fake, né? Como podemos Ele é começar a ridículo. falar sobre ele. Sim, nossa, eu nunca senti tanta raiva de uma pessoa na minha vida quando eu senti daquele homem. Desde o primeiro momento, assim, ó, uma das coisas que todo mundo mais admirava no Steve é que mesmo ele sendo o Capitão América, quando ele ia se apresentar pra alguém, ele se apresentava como Steve Rogers, sabe? Porque ser o Capitão América não era um traço de personalidade dele, como foi com o Walker, sabe? E isso me irritou muito, nossa. Então, uma coisa, assim, ao mesmo tempo que eu senti raiva, eu senti muita pena dele. Porque, tipo, ele não escolheu aquilo, sabe? Foi bem claro que ele não escolheu. O governo escolheu ele. Porque na cabeça deles, o Capitão América é apenas o herói que já lutou diversas guerras e fez sacrifícios e por aí vai. Mas o Capitão, ele vai além de ações. Existe toda uma ética e moral por trás. É Ética e sobre isso moral que que, no caso, retrata ele não tem, isso. né? Exatamente. Porque, gente, ele voltou da guerra, todo traumatizado. E foi bem explícito, assim. Não, na verdade, foi bem implícito. As coisas que ele falava assim, tipo, eu fiz coisas que você não sabe que eu tive que fazer, sabe? Uhum. Então ele teve que fazer sacrifícios, mas não, talvez não seja tão heróico quanto a gente possa imaginar que é. Sim. Então ele não estava preparado para aquilo. Até porque, se tu for considerar assim, tá, o Steve, ele participou da guerra, mas de certa forma ele não participou da guerra como outras pessoas. Tipo, o trauma que o Steve carrega da guerra é muito diferente do trauma que outros soldados acabam carregando, sabe? Porque por mais que, assim, ele tava em frente de batalha, mas ele tinha um tratamento completamente diferente dos outros soldados, sabe? Eu acho que foi Lori que falou sobre a questão de ser capitão não era a personalidade de Steve. Eu acho, inclusive, que foi a personalidade de Steve que permitiu que ele fosse capitão, que foi justamente ele ter esse senso de justiça, ele ter essa moral quase que inabalável, que permitiu que ele fosse o Capitão América. E sobre a representação de Walker, Lori disse que ficou com pena. Eu não fiquei, em nenhum momento, não consegui. E quando eu tava começando a ficar com pena, eles fizeram a redenção porca dele, que eu achei é muito americano, é muito cara de estadunidense pensar que vão fazer o cara fazer as merdas que fez. E eu senti pena dele, porque ele salvou um monte de senador americano que tava votando pra poder tirar as casas de imigrante. É muito americano achar que eu senti pena, porque ele salvou um bocado de gente, tava tirando o teto de gente de imigrante pobre. É muito americano sair desse pretexto. Não me convenceu, não fiquei com pena. Achei a redenção porca, pequena, curta, mal escrita. Eu sou fã de Avatar, eu assisti Zuko sendo bem desenvolvido, sabe? Então, você vê o que eles fizeram com o Walker, eu achei muito, muito baixo. Mas ele ainda é responsável por provavelmente a minha cena favorita, que foi a mais emblemática, que quando você pensa em Falcão e Soldado Invernal, é a primeira cena que você pensa, que é quando ele ergue o escudo cheio de sangue. Eu acho que é realmente o momento mais emblemático, Pra mim assim, da também. série. Concordo. Não, gente, é nesse momento do escudo, assim, quando eu peguei aquele take pra assistir, eu falei, o que fizeram, a que ponto eles chegaram, sabe? Gente, bate assim, uma dor no peito, no entanto, assim, dentre todas as séries, por mais que eu tenha envolvido, assim, muita ansiedade, muita animação pra eu estar assistindo, sabe? Tipo, muita loucura mesmo, dor no peito. Essa foi a que mais me deixou com ódio, gente. Eu tava com um ódio muito Nossa, profundo. total. O final daquele episódio pra mim deixou assim num nível de nervoso que eu tive que pausar o episódio pra estar respirando. E eu acho que foi a Lori que falou, de certa forma, gente, eu achei que, assim, pelo menos a introdução aí do Walker foi feita, na verdade. Ai, gente, é muito complicado de falar disso, porque ao mesmo tempo que eu senti muita raiva dele, assim como a Lori falou, eu também senti pena. Porque ele foi introduzido ali e, cara, gente, é a mesma coisa assim. Você é um soldado do exército, você já recebeu vários títulos e tudo mais. E chega o governo americano pra você e fala, cara, a gente quer que você seja o Capitão América, tá?
É sobre isso. Tá aqui o seu uniforme, tá aqui o seu escudo. Gente, você vai falar não? É óbvio que você não vai falar não, principalmente sendo o Walker o jeito que é, assim, aquela pessoa, né, que vai ali tá engajando, vai estar aspirando pelo futuro dele. É óbvio que ele vai querer ser o Capitão América. Sim. Ele é a mais própria definição de um homem Ele americano sempre foi muito branco que existe ambicioso. na vida. Entendeu? Ele não precisa. E Sim. assim, é engraçado a visão que o próprio governo, que todo mundo tem ali, de que ser um Capitão América é apenas estar lá vestido com o escudo ali, com a estrela, com o vermelho e com o azul e pronto, acabou, entendeu? É puramente símbolo pra eles. E é isso que me deixa revoltada, porque não é, gente. Pra mim, assim, ser Capitão América é carregar uma essência de Steve Rogers de comprometimento, entendeu? Isso a gente consegue enxergar mais no Sam, com certeza. Mas pra mim, o que molda a personalidade, ele, todo o conceito de Capitão América, pra mim, foi o Steve que criou, entendeu? Foi o Steve que fundou. Aliás, só dando uma puxada aí básica para um assunto que a gente vai falar mais pra frente, que é sobre o What If. Em What If a gente consegue realmente perceber que, cara, mesmo o Steve ali não sendo o Capitão América naquele universo, ele ainda assim consegue ter a essência de Capitão América. Ele não precisa nem estar vestindo uniforme, sabe? Ele não precisa nem ter o soro pra gente reconhecer ele como Capitão América. Então, assim, eu senti pena do Walker às vezes, porque eu sei que ele foi colocado naquela situação ali sem muita escolha, é óbvio que ele não ia negar, sabe? E ele queria realmente ser reconhecido, só que ele tá fazendo isso de um jeito muito errado, assim, muito errado mesmo. Não presta, sabe? Não presta, tente outra vez, tente de novo, mas senti dó às vezes também. E passei muito nervoso. E a gente muito isso em What If, que é o fato de que, assim, com relação não só com relação a Steve ser o Capitão América dentro de soro, mas também muito do medo que Sam tinha em aceitar o manto de Capitão América, né? Porque enquanto a gente via em What If sequer ser cogitado assumir o manto, sequer ser cogitado, ela mesmo depois de ter assumido o manto, mesmo depois de ter tomado o soro, ela ser cogitada em ser considerada uma agente séria, como se tivesse perdido o projeto, o governo americano sequer considerou que um homem negro que estava com o escudo quando estavam começando a conversar sobre o fim do legado do Capitão América, ser o Capitão América, um vingador que já era conhecido, Nunca passou que já tinha nome, sequer passou pela cabeça. Ele foi atrás de um homem branco e loiro de olhos azuis do exército americano. É óbvio. Por que considerariam um homem preto do exército americano, que ele também serviu no exército, que ele era um vingador, ele era amigo pessoal de Steve. Então, assim, eu vi muito dessa... Porque o ideal americano é o homem hétero branco de olhos azuis. Sempre vai ser. Então, como poderia uma pessoa diferente carregar o ideal americano, sabe? Essa série abordou bastante que o Capitão América não é apenas um manto, sabe? Não é entregue pra qualquer um. Porque se fosse assim, né? Seria muito fácil. E eu acho que toda aquela questão que tem do debate no primeiro episódio ali, sobre o Sam, entre aspas, desistir do manto de Capitão América, é um debate muito válido, sabe? E só reforça essa ideia de que ser o Capitão América carrega um peso muito maior do que as pessoas acham, sabe? Sim, a gente pode observar esse conflito dele, o medo dele de carregar o escudo do Capitão. A temporada inteira foi mostrado o processo de aceitação. E, gente, quem pode culpá-lo, né? Só você seguir o histórico dos Estados Unidos, a forma racista. Inclusive, vamos falar do Isaías, né? Nossa. Que homem, Pesado. que homem. Então, o medo dele, gente, é totalmente explicado. Podemos ver, né, no episódio com aquela conversa lá que ele teve com o Isaías, né? Que apareceu relativamente pouco, mas foi um dos pontos mais altos de toda a série. Sim, com A certeza. conversa que ele teve com o Sam, gente, o tanto que eu me arrepiei de tão forte que foi. E foi interessante como eles mostraram como os Estados Unidos estavam usando os afro-americanos de cobaia e testes para benefício próprio. E vamos fingir um pouquinho de surpresa, né, gente? Como se a gente nunca tivesse pensado nisso antes. Mas, enfim, esse tema trouxe a coisa mais realista que eu já vi em todas as séries ou até mesmo filmes da Marvel. Concordo. A gente vê muito disso, da luta de Sam com isso, que foi... Porque pra mim a série é, assim, quando eu penso nela e no que ela me fez sentir, foi com relação a Sam, porque, assim, é jurídico de Sam Wilson aqui, ele é o amor da minha vida. E ver ele finalmente como Capitão América, a introdução de como isso era difícil, como era o peso pra ele. E aí a gente vê essa conversa com a Zaya, né, que as meninas citaram,
muito da conversa. Eu lembro que a gente falou no episódio de Viúva Negra, a gente falou sobre como Dreykov era um vilão assustador por ele ser muito real. E eu acho que o discurso dele pra Sam é assustador e arrepiante e é doloroso porque é muito real. Não é surpresa pra ninguém que os Estados Unidos fazia experimentos, e assim, de diferentes áreas médicas, áreas científicas e tal. Não é difícil imaginar que eles fariam isso com homens negros. Não tá muito longe da realidade. Não é difícil imaginar que eles preferem afundar isso na história do que Concordo. sequer pensar que seria um homem negro como um super soldado, sabe? Então isso eu acho que entristece, dói e choca por ser muito real também. Exatamente. É por ser real que a gente leva aquele balde de água fria, né? A gente fala, gente, calma. Isso é uma realidade que a gente vive. Isso é real, sabe? Não há nem surpresa nisso. E eu acho que, ao mesmo tempo que não há surpresa nisso, é o fato da nossa ficha cair que a gente fala, caramba, isso realmente acontece. Calma. Então, sério, esse diálogo pra mim foi, tipo assim, acho que um dos picos da série. Porque você não imagina que vai haver ali outro como o Steve Rogers, sabe? Um homem preto ali por trás de tudo isso, sendo basicamente escondido pelo governo durante todo esse tempo. Gente, é uma coisa assim. Pera, calma, não consegue passar pela sua cabeça uma coisa dessas. E você, no fim, você cria essa revolta muito grande, gente. Meu Deus, eu só te falar aqui, já me dá toda aquela amargura que eu tava sentindo na garganta na hora que eu tava assistindo aquele episódio, de verdade. Eu acho que a cena do diálogo do Isaiah com o Sam é, de verdade, uma das melhores da série. E muito importante também, não só pra série em si, mas como pra todo o universo da Marvel, né? Porque é uma iniciativa ali que eles estão mostrando, porque o pessoal precisa acordar. Gente, pera, calma, tem algo acontecendo aqui, entendeu? Nós temos aqui um Capitão América negro que vai entrar agora aqui no universo da Marvel. Então, é esse o nível de influência que a gente tem aqui. É uma coisa muito importante, gente, de verdade. Eu acho que muito dessa revolta e você parar assim, tipo, meu Deus, como assim? É quando você percebe. É claro, faz todo sentido, sabe? Por que não seria assim, não é Essa mesmo? sensação. Estados Unidos, América Branca. Exato. Eu achei muito corajoso da parte da Marvel. Sim, é um tópico que com toda certeza precisa ser debatido, mas dentro do universo da Marvel, assim, eu achei muito corajoso eles trazerem isso à tona, porque é aquela coisa, filmes norte-americanos tentam pintar os Estados Unidos como da melhor forma possível, sabe? E tu ressaltar que, de fato, houveram diversas falhas no passado e até hoje ainda tem muita coisa, eu achei muito interessante, assim, a Marvel abordar. Exatamente. E, tipo, trouxe um forte debate, um peso maior pro Sim. futuro da Marvel. Tipo, o peso que o Sam sentiu com o escudo. Certeza que vamos ter mais disso no futuro. Sim, com certeza. Eu concordo que foi uma abordagem corajosa. Considero atrasada, considero que demorou muito para eles tocarem em pontos importantes assim. Beleza, que assim, a Marvel nasceu em 2008, o MCU que a gente conhece, né? Nasceu em 2008. Ninguém falaria sobre isso num filme mainstream no cinema. Mas ainda assim, considero um pouco atrasado eles terem trazido essa pauta. Mas tudo bem. Agora que veio, muito obrigada. Agora que veio de maneira muito certeira, eu achei. Toda a cena de Sam com o Bucky, quando eles estão saindo, acho que é quando eles estão saindo da casa de Isaiah, e aí a polícia chega. Só o fato de você ver a polícia chegando e você ver Bucky e Sam juntos, você sabe exatamente o que vai acontecer, dá um nó na garganta, sabe? E ver Aquela cena não precisa isso nem de saído diálogo, logo depois de todo. nem de acontecimento ali. Fica é uma coisa tão subentendida que não precisa de nada. Sim. Que só de você ver, e é tão ruim você saber que assim, só de você ver a cena, antes de qualquer coisa acontecer, você sentir esse nó na garganta e tudo ter saído logo depois do BLM, logo depois do que aconteceu com o George Floyd, que foi assassinado na mão da polícia, sabe? É uma coisa que, nossa, não tem como você não se mexer com isso, não tem como você ver a cena e se sentir tipo, tá bom, vou seguir o dia. Não tem como. Então, acho que mesmo sendo atrasado, foi muito certeiro. Eu gostei muito de como trouxeram. O que eu acho corajoso, de fato, foi, e que eu não esperava, foi a culpabilização dos Estados Unidos nisso. Que nem a gente tá falando de Israel, né? Que eles disseram, tipo, então, é assim que os Estados Unidos é. Os Estados Unidos foi construído em base racista. Em 1960, a gente tem coisas que a gente não via em outros países que a gente não via em 1930. Em 1960 estava assim, estourando nos Estados Unidos, por exemplo. Então, eu não esperava a culpabilização dos Estados Unidos nesse tema, e eu fiquei muito feliz que eu vi, assim. E além do Isaiah e do John, também tivemos uma outra personagem, que foi a Val.
Eu preciso dar um grito aqui. Julia Louis-Dreyfus está no MCU. Eu vivi o resto da minha vida pra ver esse momento. Sou a pessoa mais feliz que existe no mundo. Ok? Só isso que eu precisava falar. Passando mal, ok, amigas, vamos falar de Valentina. Gente, o que foi isso, né? Maravilhosa. Então, com tudo que foi apresentado da Val, né? Tanto com Soldado Invernal e em Viúva Negra, a gente pode imaginar que ela tá formando um grupo, né? Será que vem aí ou Vingadores Sombrios? Seria a Val a nova Nick Fury? Ai, eu só sei que assim, não, essa mulher vai dar muito problema. Sim. Uma coisa interessante é que, assim, a Val, inicialmente, não era pra ela ser apresentada em Soldado Invernal, mas sim em Viúva Negra. Tipo, ela era pra ela aparecer na cena pós-créditos e depois a gente vê mais dela em Soldado Invernal. Então, muita gente foi pega de surpresa na cena pós-crédito porque não assistiu a série. Mas ela ainda é uma incógnita. Eu espero ver mais dela, principalmente em Hawkeye. Porque eu acho, assim, a personagem é um pé no saco, mas eu acho ela muito divertida. Sério, a gente é surpreendida ali pela presença dela. Foi o quê? No penúltimo episódio? Foi no finalzinho, mas não chegou a ser no penúltimo, não, eu acho. E, gente, ali a gente vê que, na verdade, a gente torce pra que tudo acabe pro Walker, né? A gente fala, ok, tá aqui, ó, suas coisas, não vai ser preso, mas pode ir lá, viu? Tá, viver sua vida, é sobre isso. E aí me chega a Valentina, galerinha, com um novo uniformezinho pro fofinho do Walker. E aí você já fica, a bicha sabe o que ela tá fazendo. A gente sabe o que ela tá fazendo também. E, gente, isso assim, me deixa muito ansiosa porque tem pela frente. Porque, principalmente após Viúva Negra, que a gente já vê ela ali em outro final, meio que já convidando a Helena pra também fazer parte aqui da turminha nova que tá surgindo. A gente fala, cara, o que a Marvel está planejando? Tipo, aonde esse povo vai entrar? O que eles vão estar fazendo? Sabe? Porque a gente sabe que, tipo assim, não tem como a gente confiar 100% nos quadrinhos, né? Porque nunca é seguido ali na risca que a gente espera. Então, talvez tudo que a gente vai ali idealizar e imaginar, talvez não seja muito bem o que a gente está aqui na cabeça. Porque a Marvel tem seus planinhos muito, muito bem elaborados. Então, gente, sério. De verdade, pra mim essa personagem, assim, foi incluída no melhor momento. Eu acho que, principalmente pra fase 4 do MCU, ela vai ser muito interessante. E ela vai ser incluída, assim, eu espero, da melhor forma possível. Eu acho que ela vai estar formando realmente os Vingadores Sombrios. A minha teoria é que seja os Vingadores Sombrios, esse seja o grupo que ela tá criando. Por isso que ela pega pessoas, assim, agora ela pegou pessoas, assim, de índole meio duvidosa. A gente tem uma Helena que é assassina doida, a gente tem o cara que manchou o escudo Capitão América de sangue. Então, acredito que a gente vai estar vendo um pouco dos Vingadores Sombrios. E sobre a cena pós de Viúva Negra, eu achei que acho que foi Mari que falou que foi uma surpresa, assim, pra quem não assistia a série, via e ficava tipo, meu Deus, quem é essa menina? Mas também foi uma surpresa pra quem viu a série, tipo, meu Deus, o que é que tu tá fazendo aí, mulher? Pelo amor de Deus. Então, assim, eu achei que funcionou bem pra quem via, pra quem não via. Eu tô bem ansiosa e por mais que a gente fale que... Eu achei interessante agora que eu parei pra pensar. A gente fala que Falcão foi a série que menos teve impacto no MCU, mas foi a única série até agora que a gente viu tendo um personagem aparecendo num filme, né? Que é bem mais mainstream. Eu achei interessante isso. Verdade, verdade. Tem razão. E a gente pega ali 2 personagens também que estão com sangue nos olhos, né? Podemos dizer assim. Natasha acabou de morrer ali, né? Pra meio que salvar o mundo. O Walker ali foi basicamente humilhado na frente de todo o governo, de todo o país. Entendeu? Então, eles têm ali seus motivos. Eu acho que também vai ser um gatilho aí muito grande, principalmente pros Vingadores Sombrios. Eu acho que tá vindo também, na minha opinião. E também não podemos esquecer, né, que o Isaiah também trouxe um outro personagem que foi o seu neto, o Elijah, que pode se tornar o Patriota, né, que ele foi responsável também por fundar os Jovens Vingadores. Então temos Tá vindo muito né, aí. mais um elemento para o nosso futuro Marvel fase 4. Sim. E falando ainda de personagens, tantos novos, vamos voltar para os antigos ou que está sendo reaproveitados. Quem estamos falando? Exatamente Sharon Carter, né? O que aconteceu com essa mulher? Primeiro que eu achei uma doida. Adorei muito ver Sharon desse jeito. Nossa, pobre, coitada. Não, Perdeu tudo. A história Perdeu de Sharon tudo, Carter.
mas se tornou a fodona, gente, pelo amor de Sim. Deus. Eu acho que deu uma profundidade muito maior pra personagem. Nossa, total. Porque E a assim, coitada merecia, né? Depois de Soldado Invernal ali. ela foi totalmente É, esquecida no churrasco. Sim, Sharon nossa, Carter Guerra esquecida Civil, no a churrasco. coitada só deu um oi, assim, 2 minutos de tela. E tchau, beijou o Chris Evans e foi isso. Não foi muita surpresa, né? Pelo visto, ela ser a É, Mercador do Poder. Mercador do Poder. Porque muita gente já tava suspeitando, eu acho que muita gente ficou frustrada exatamente por isso, porque, ai meu Deus, mas se for ela vai ser muito óbvio, e é isso, que é aquilo. Mas, E foi. É. O Android estava certo. você consegue explicar essa história do Android? Ah, é assim, ó. Existe um contrato entre a Apple e os estúdios de que vilões não podem usar iPhone. Tá? E daí, Sharon Carter era a única com Android. E que a internet fez? Começou a propagar como a verdade absoluta. E realmente, estávamos certos. Eu achei muito legal, assim, porque eu sou muito fã de Emily Van Camp. Eu sou parte das adolescentes que cresceram assistindo Revenge. Então, assim, ela está nas minhas veias. Eu ficava desenhando lá o duplo infinito da tatuagem dela quando eu era pequena. Então, assim, Emily Van Camp está presente na minha vida. E eu esperava muito ver de Sharon, porque eu gostei muito da participação de Sharon. E como as meninas disseram, realmente ela era só uma figurante até agora, né? Ela mal tinha tempo de tela. Guerra Civil, ela apareceu pra dar um beijo no Chris Evans, que eu acho que já vale a pena total a participação de alguém no filme. E depois sumiu. E por eu gostar muito dela, eu tava muito feliz assistindo ela aparecendo e tal. Eu acho que eu já comentei nos episódios anteriores, mas eu começo assistindo uma série ou um filme fazendo questão de não saber nada sobre ele. Então eu não vi foto, eu não vi trailer, eu não vi elenco, não vi nada. Então foi uma surpresa assim, incrível pra mim quando eu vi Sharon, fiquei muito feliz. E é muito engraçado porque eu tava assistindo com a minha mãe, e a gente gosta muito de Sharon. E a gente é o tipo de pessoa que, quando a gente gosta, a gente quer que a pessoa seja perfeita. E aí, quando ficava naquele clima de, tipo, ela presta, ela não presta, por mais que tenha sido óbvio quem ela era, que nem as meninas falaram, eu ficava naquele clima de tensão, tipo, meu Deus do céu, ela tá bem, ela não tá bem. Mas, enfim, ela realmente merecia muito mais do que o MCU apresentou pra ela, e ela recebeu um pouquinho disso, e eu a amo, então eu tô muito feliz. Gente, ao contrário da Amanda, eu nunca fui lá muito com a cara da Sharon, tá? Eu sempre assim falei, cara, ela ali, ela não ali, pra mim não ia fazer diferença nenhuma, as meninas sabem. E, gente, assim, se a Sharon já tivesse sido introduzida da forma que ela foi introduzida nessa série, nos últimos 2 filmes que ela tinha participado, eu já estaria gostando dela há muito mais tempo. Porque, gente, eu fico pensando às vezes em como a Marvel demora pra dar foco e dar, assim, aquela visibilidade potencial no personagem. Às vezes ela vai naquela de figurante, você fala, cara, até quando esse personagem vai. Sabe, até quando esse personagem vai. Sabe, quando esse personagem vai começar a prestar? Porque, sério, de verdade, gente, eu fui muito pega de surpresa pelo potencial da Sharon. Principalmente ali no primeiro episódio. E, gente, eu acredito que é nesse momento, nessa série real, que ela começa a mostrar ali todo o potencial que ela tem como agente, como ex-agente da SHIELD, como sobrinha de Peggy Carter. É sobrinha, né, Amanda? Agora eu lembrei aqui. Sim. Sobrinha de Peggy Carter. Fala, gente, finalmente, caramba, tem aí uma coisa, tem a essência. A mulher sabe o que ela tá fazendo, gente, naquela luta dos containers, de verdade. Eu fiquei chocada. Eu fiquei Ela é uma chocada. Falei, sobrevivente. gente, a Sharon tá aqui pra brilhar. É sobre isso. E desde o começo, assim como as meninas falaram, já tava ficando óbvio pra mim quem era ela, né? Eu já tava assim, falei, Sim. não mostrou até agora a cara desse homem, desse fulaninho, o mercador, né? Era isso? É. Era isso. Gente, tô esquecendo tudo. Meu Deus, muita série nas nossas vidas. Mas eu falei, gente, tenho quase certeza que é a Sharon. Naquele final ainda ficou muito mais destaque. Falei, por que ela estaria ajudando assim? Tão simpática a moça Sharon, né? Tão boazinha a garota Sharon. Não sei, não. Vamos tentar ser um pouquinho mais Angelical. tão angelical, mas eu gostei, gente. Gostei muito da Sharon. Agora vai, entendeu? Não foi colocada só em filme só pra dar um beijo no Chris Evans. Embora seja ótimo, como a Amanda falou. Pra mim tem que ter mais enredo, tem que ter mais riqueza ali, principalmente no desenvolvimento da personagem. E eu amei, assim. O desempenho dela pra mim foi tudo. Eu adorei. E agora eu lembrei de uma coisa. E a Val, no final na cena pós-crédito de Viúva Negra, ela mostra a foto do Clint pra Helena num iPad. É da Apple. Isso significa que ela não é uma vilã? Eu acho que, na verdade, Valentina está segurando o iPhone porque nunca colocaria um Android na mão de Julia Louis-Dreyfus. Porque ela é assim, Julia Louis-Dreyfus. Então, jamais colocariam apenas um Android, que os Estados Unidos assim, né? Apenas um Android na mão
da Magnânima. Então, acho que foi só isso mesmo. Vamos ver se Valentina realmente presta. E é muito interessante isso, né? Que realmente, tipo, a única que usa Android é... Acho que nem Zemo... A gente vê Zemo usando celular, porque acho que nem Zemo usava Android, só Sharon. Uma coisa engraçada, né? A Apple inventou um novo tipo de monopólio. Ai, gente, essa história, quando eu vi, eu fiquei, mano, é muito incrível. Sim, eu também fiquei. Porque juro, Mas, assim, assim, ó, a Apple monopoliza tudo. Mas apesar de ter sido previsível, eu achei que deu mais profundidade, como eu já havia dito antes, e deu um propósito para o futuro dela, né? Inclusive, surgiu um rumor de que ela estará em Cavaleiro da Lua, mas não tem muita informação sobre isso. Mas Sim. aquela coisa, né? Mercado da Morte, ele geralmente funciona como posso dizer? No submundo. Então a gente não sabe se vai ser uma coisa breve, se ela vai ser só mencionada ou se ela realmente vai fazer aparições. Eu quero muito ver mais da Emily, porque ela é uma puta de uma atriz. Sim. Então eu tô bem animada, tô bem ansiosa pra isso. Eu adorei o que fizeram com ela, não vou mentir. Sim, Então, foi um aproveitamento muito bom, né? Porque isso. depois de 2 filmes, tendo papel A Marvel não tem muito isso. figurante, quase, coitada. O histórico da Marvel com personagem feminina é meio Nossa, conturbado, né? Não podemos vamos negar. nem entrar nesse mérito. Outro personagem também que foi muito bem reaproveitado foi o Barão Zemo. Gente, a dinâmica dele, Maravilhoso. eles dois, foi Ele tudo. dançando na festinha. Exatamente. De tudo ali. E pelo visto, né, nós podemos ver mais dele no futuro, já que ele foi para o Wakanda. Quando será? Eu quero o meu Zemo de volta. Isso é muito engraçado, né? Porque em Guerra Civil eu tinha um ódio da cara daquele homem. Que assim, nossa, fizeram meus filhos brigar, entendeu? Mas em Falcão e Soldado Invernal, tudo pra mim. O trio ali funcionou de uma forma que eu não sabia que eu precisava até ver aqueles três trabalhando juntos. Eu acho que foi Lori que falou que não gostava de Zemo. Não, foi Mari, eu acho, que falou que não gostava de Zemo em Guerra Civil porque ela tava fazendo os filhos brigarem e tal. E realmente, assim, eu acho que o fato da gente ter. Zemo só brilhou na série porque Zemo estava ao lado de Bucky e ao lado de Sam. Porque a interação dos três, a química entre os três atores era tão boa, a interação entre eles foi tão boa que você deixa de olhar Zemo como o vilão de Guerra Civil, você deixa de olhar Zemo como um personagem sozinho, você vê Zemo como parte do trio de ouro, sabe? Então eu gostei muito da interação entre os três, eu acho que funcionaram muito, acho que a química entre eles estava muito boa, e eu acho que foi isso que permitiu a gente gostar tanto do personagem. Eu gostei muito de ver a interação deles, e aí Sharon chega também pra poder ser a cereja do bolo do quarteto. Eu acho que eu gostei muito de ver aquelas personalidades, ninguém se gostava de verdade, mas ao mesmo tempo eles precisavam, e aí no fundo eles se gostavam, tava todo mundo sem ciência pra ninguém, mas é o que tem hoje. Eu gostei muito de ver a dinâmica deles. Gente, eu também adorei ver o desempenho do Zemo. Ali em Guerra Civil, a gente pega um contexto dele onde ele é introduzido basicamente como vilão. Então, assim, principalmente dentro do que ele tá fazendo ali com o Buck e tudo mais, a gente fala, cara, esse cara aí é um desgraçado mesmo, assim, realmente não tem como gostar muito do Zemo, né? A gente fala, cara, não tem ali como a gente ter aquela empatia por vilão, que existe, pra mim isso existe, entendeu? Empatia por vilão, eu às vezes sinto, não sei vocês, se eu preciso de terapia, mas não deu pra sentir com o Zemo. Agora, quando ele foi introduzido nessa série, e a gente começa, assim como a Amanda falou, ver a interação dos três juntos, ver toda aquela essência, realmente se come toda a troca de diálogos ali é muito engraçado, tipo, tem um quesito cômico, assim, você começa a enxergar o personagem com mais potencial, você fala, caramba, que engraçado que a Marvel faz com a gente ao longo de uma trama, ao longo de um filme, e assim, do nada, ela dá um estalo e fala, ei, calma, a gente tá falando de um cara aqui que já fez muita merda, entendeu? Ele ainda tem a essência que ele tem, ele ainda tem a personalidade que ele tem. E é nesse momento que a gente acorda, tipo, eu passei a série inteira gostando muito do Zemo, e ele foi lá e fugiu na primeira oportunidade. Eu falei, putz, verdade, eu estava me enganando e me iludindo mesmo, entendeu? E a Marvel faz muito disso com a gente, é como se fosse, sei lá, a Sylvie em Loki, sei lá, a gente fala, nossa, não, ela realmente é uma versão boa e tudo mais, acho que ela realmente tá gostando muito do Loki, nossa, beleza, aí vai lá e dá um chutão no cara que vai parar do outro lado do portal, entendeu? Então é essa quebra aí que fica, putz, meu Deus, eu tava sendo muito idiota, sabe? Por quê, sabe? Porque eu estava tendo esperanças.
Mas gostei muito do Zemo também, gente. Pra mim, ele foi, assim, um dos auges. E achei que ele funcionou muito bem ali com a sintonia do Sam e do Bucky também. Também tivemos reaproveitamento das Dora Milaje, né? Que... Nossa, que mulheres! Que mulheres! Arrancando o braço do Bucky com um Gente, foi soco. tudo. Outro ponto importante nessa série foram os apátridas. A premissa foi interessantíssima, a execução mediana. Sim, eu acho que de todos os vilões, entre aspas, que a gente já teve, sempre tem aquele ponto que, se tu parar pra pensar, assim, é compreensível. Foi fácil de se identificar com eles. Isso. Assim, isso. naquele contexto, naquele universo. Porém, novamente, quando não é tratado, eles se tornam terroristas, né? Não, eu acho que é assim, ó. Agora, minha ciência política vai falar mais alto aqui. Então, pode Eu falar. acho que quando a gente trata de assuntos assim, ó, uma minoria que é reprimida, tá? E tu levando em conta todas as ações que as organizações ou governos tomam em cima dessas minorias, eu acho que isso é considerado terrorismo também. Só que como... Eu não tô falando que os atos que... Esqueci o nome dela. A líder lá... as atitudes que ela tomou foram certas. Sabe? Mas é um povo que extremamente reprimido. E principalmente depois do blip. A gente conseguiu ter uma visão disso na questão do Sam. Né? Que fez o que fez e não conseguiu um empréstimo no banco. Sabe? Então, imagina o quão pesado todo o pós-blip foi para pessoas normais. Exatamente. Tipo, o ponto deles foi totalmente compreensível. Mas a Carly, né? Sim. Que foi Isso, falado, Carly. é os métodos deles, gente. É sempre. Mas os filmes, as séries da Marvel precisam de vilão. Sim. Mas eu achei que pra série, assim, a execução do grupo como vilão foi bem mais ou menos. Eu não consegui entender se essa foi a premissa de focar, assim, no desenvolvimento de personagem mesmo, da dificuldade do Sam com a identificação do Capitão América e deixar todo a vilania pra um segundo plano, sabe? Então... Fico até constrangido falar da Patrícia depois de Mari, estudante de RI, dando Nossa, amiga, eu vou ficar calada. Então, sobre os apátridas, eu senti muito isso assistindo. Eu gostei muito da ideia. Eu acho que tinha muito potencial de ser uma trama assim incrível. Tinha muito potencial de ser uma trama super bem desenvolvida. Mas eu achei a execução muito rasa. Eu achei que tinha muito mais coisa para tirar ali. E de fato, tem toda aquela questão de que se tem que analisar que Mari falou aqui tão brilhantemente como estudante de RI, que ela é maravilhosa. Que de fato porque são retratados como terroristas, né? Por que são? O que é que a sociedade dá para poder eles serem retratados dessa forma? Mas eu acho que eles têm uma causa acreditável, né? Que nem incrível no caso, que nem a grande maioria da gama dos personagens dos vilões da Marvel, que tem uma causa na qual eles acreditam. E eu acho que os apátridas tinham isso, fazia todo sentido o tipo de reivindicação deles, fazia todo sentido o que eles estavam buscando, o objetivo deles, mas da mesma maneira em que as execuções deles e os atos deles eram duvidosos, eu me pergunto se realmente não foi duvidoso também a execução. Eu acho que eles tentaram fazer muita coisa, sabe? Uma coisa meio Homem-Aranha 3 de Sam Raimi, sabe? Que é do Tobey Maguire, que tinha 3 vilões diferentes, enquanto tinha a crise existencial de Peter. Eu acho que ficou muita coisa, Falcão. Tinha os apátridas, tinha Zemo, tinha o Mercador, tinha a Valentina por trás, enquanto a gente tá vendo a bagunça que era o Walker. Tinha os apátridas, que teoricamente eram a maior ameaça, mas ao mesmo tempo a gente tinha Buck tendo problema psicológico e sempre tendo problema de crise existencial, e a gente viu os problemas financeiros de Buck. E, tipo, eu sei que eram plots e pequenos plots durante a série, mas eu acho que ficou um pouco bagunçado ao ponto de eu não saber se realmente a ameaça final seria o Walker, se a ameaça final seria os senadores, se a ameaça final seria os apátridas.
sabe? É onde dá o foco, né, nesse caso. No fim, a gente acaba ficando um pouco Isso, confuso. E eu exato. gostei, assim, da introdução dos apátridas. Eu achei que, de Uhum. início, realmente, é sempre o que o que a sociedade pensa, né, meninas? Tipo, quando você tem ali uma luta por uma causa, assim, muito importante, ou talvez por um ponto ali que talvez não é todo mundo que tá enxergando, a gente sempre acaba considerando essas pessoas extremistas, né? Pessoas que estão ali Sim, não sabendo ao certo o que estão fazendo e fazendo isso da pior sempre forma vai ter. possível. E embora realmente, como a Amanda falou, eu concorde com as causas, concorde com todos ali, tudo que tem de conceito por trás, eu achei que a execução realmente foi um pouco falha. Tanto na parte dos apátridas mesmo, assim, sério, às vezes eu Uhum. achei que eles agiam de certa forma que era muito extrema dentro do que eles estavam lutando para, sabe? Tipo, minha percepção. Tá? Eu achei, Sim. falei, nossa, gente, pra que tudo isso? Precisa de soro pra tudo isso? Meu Deus do céu. Sabe, tipo, calma lá. E a própria Carly mesmo, gente. Às vezes eu gostava dela, às vezes eu queria dar um chutão na cabeça dela. Eu Sim, me vi total. assim numa situação de amor e ódio pela essa personagem. E ao mesmo Uhum. tempo é uma falha do próprio roteiro mesmo, né? Que acabou misturando ali Uhum. um monte de situação, você não sabe qual é realmente a causa que mais está ali criando ameaça na trama, no geral. Mas realmente, Uhum. assim, sendo bem sincera, até que foi bom, assim, gostei até da participação, principalmente, né, com esse conceito dos soldados invernais por trás, toda a questão ali do soro e tudo mais, acho que deu ali pra dar uma Uhum. encorpada na trama geral. Sim, eu acho que o fato de eu ter desgostado um pouco da execução da trama dos apátridas era justamente pelo potencial que tinha. Porque tinha como ser um das representações políticas melhores que a Marvel já fez. Assim, tinha um potencial enorme. Eu acho até um pouco triste, eu acho que a palavra é triste, eles terem tido a oportunidade de fato pegar uma coisa que dá para entender, ao invés de ser um genocídio que a Ano chama de equilíbrio. A gente tinha uma causa que dava para entender, uma causa que dava para acreditar, uma causa que você não teria como culpar a ação deles, e aí eles decidem transformá-los em realmente extremistas. Eu achei um pouco triste deles terem levado para esse lado, deles serem tão extremistas, vistos como terroristas, quando a gente podia abrir uma conversa, tipo, de fato, uma conversa, assim, tipo, eles estão pedindo muito? Não estão pedindo muito, sabe? Eu achei um pouco triste esse desperdício. E agora vamos para a parte de sessão de terapia. A ótima abordagem dos problemas psicológicos de Bucky. Sim, nossa, acho que a Marvel nunca desenvolveu tão bem o tratamento de problemas psicológicos quanto nessa Pela série. primeira vez tivemos um psicólogo, uma terapeuta Nossa, incluída no contexto de alguma coisa. sim. E eu gostei muito também desse arco de redenção, entre aspas, do Bucky, porque ele saiu de Wakanda sabendo que ele estava livre do controle psicológico, né? Uhum. E esse passo, assim, de entrar em terapia e começar a ficar em paz, entre aspas, com as coisas que ele fez no passado. E eu acho que abordando todo esse tratamento, assim, psicológico que o Buck teve, a gente pode fazer a comparação de como foi diferente o tratamento que o Buck recebeu. A gente sabe que ele foi controlado pela Hydra todos aqueles anos e que ele não fazia nada em consciência plena. Mas comparando, assim, o tratamento que o Buck teve com o tratamento que o Isaiah teve, sabe? Que foram completamente diferentes, né? O Isaiah, ele foi jogado numa prisão e simplesmente esquecido. Enquanto o Buck teve todo um Exatamente. amparo depois. E isso, a série consegue evidenciar mais ainda todo esse racismo estrutural que Exatamente. Ele foi existe. esquecido e, tipo, vive basicamente escondido do mundo, né? Sim, Uma coisa importante que eles mostraram foi no final, ele sendo reconhecido, que o Sam, né, conseguiu lá sim, fazer com que ele fosse reconhecido no final. Então, acho que esse desenvolvimento foi muito bom para a história. Mostrar sim, os dois lados da moeda. sim, exatamente. Porque não apaga os acontecimentos, sabe? Mas, Uhum. no final das contas, assim, muito complicado falar desse tipo de tema. Assistindo Falcão e vendo. Eu gostei muito da abordagem, né? Que nem as meninas falaram, eu gostei muito da abordagem, de como se tratava a saúde mental de Bucky, a seriedade que deram nisso. Amei o fato que a gente finalmente, que nem as meninas falaram, amei que a gente finalmente teve uma terapeuta. Existiu uma terapeuta na trama. E me lembrou um pouco, eu tô muito assim, fã de desenhos hoje, gente, porque eu gosto muito de desenho. Mas me lembra um pouco, aos ouvintes que conhecem, me lembrou um pouco de Avatar Korra.
E uma das coisas que me conquistou em Coral foi justamente o fato de abordarem saúde mental de maneira muito profunda e sem irresponsabilidade. E foi o que me fez conectar com tudo, assim, no fim, com a personagem. E aí eu senti muito isso com o Bucky, porque Bucky, ele é um personagem que também, por mais que ele fosse querido, por mais que ele tivesse importância, por mais que ele tivesse uma participação grande, ele sempre viveu a sombra de Steve, ele sempre viveu a sombra do Capitão América, assim como Sam. Mas Bucky sofreu com isso há mais tempo dentro do MCU. E por mais que ele sempre tenha sido bem quisto, a gente soubesse que ele não estava bem, que a gente soubesse que ele tinha problemas com culpa, a gente viu isso de verdade em Falcão e Soldado Invernal. Eu gostei muito de ver como eles abordaram isso, sem banalizar, sem fazer pouco caso, sem achar que era uma coisa que não deveria ser levada com a devida seriedade, sabe? E sem, ao mesmo tempo, fazer com que isso fosse uma coisa que não pudesse ser resolvida. Que muita gente acha isso, né? Tipo, pega numa caixinha, coloca numa caixinha pessoas que têm a saúde mental comprometida, sofrem de qualquer coisa, ansiedade, depressão, síndrome do pânico, qualquer coisa, coloca numa caixinha e diz assim, esse aqui não dá mais pra gente trabalhar, gente. Ele é mentalmente instável. Não fizeram isso com o Bucky, trouxeram ele como um potencial de protagonista, mas ao mesmo tempo sem dizer, tipo, ele tá bem, besteira. Eu gostei muito de ver isso. Eu gostei muito. Manuzinha não está gravando hoje, gente. Mas se ela ouvir isso, eu tenho certeza que ela vai acabar com a minha raça, porque ela odeia a terapeuta da série, mas eu gostei muito da terapeuta. Muita gente diz, tipo, não é saudável fazer ele se desculpar de coisas que ele não cometeu. Mas que não, ele cometeu. E o fato dele não estar dentro de si quando fez, não faz com que as coisas não tenham acontecido. E aí, com isso que ele luta. Ele se sente culpado, independente de ter sido em plena consciência ou não, ele se sente culpado, isso dói nele, isso machuca ele. E o fato dele buscar perdão, dele buscar fazer as coisas certas, assim, dar uma finalização em tudo, ajuda ele no processo de cura. E a terapia vai ter um lugar no meu coração, porque pra mim ele é responsável pela a melhor cena da série, aliás, que é a terapia de casal de Bucky e Sam. Eu acho aquela cena maravilhosa, eles encostando a cadeira um no outro, tendo que falar sobre as besteiras que eles sentem um pro outro. Eu acho o máximo. E Manuzinha não, eu tô com ela na cabeça. Lauren, eu acho que falou sobre a diferença justamente entre Bucky e Isaiah. Tipo, Bucky teve todo o aparato do governo, teve acompanhamento psicológico, teve ajuda. Isaiah foi jogado no lixo como se nada fosse. E qual é a diferença, de fato, que a gente tem palpável entre os dois, entre Bucky e Isaiah? Amanda, só complementando o que você falou, que eu acho que você pontuou tão bem, assim, que, assim, nem tenho tanto mais a complementar. Mas eu acho muito legal a forma em que a Marvel, assim, ao longo de todos esses anos, né, que ela tá aí produzindo seu universo cinematográfico, ela vem trazendo como pauta muitos assuntos delicados, né, os assuntos que, assim, antigamente não eram trazidos, assim, com tanta força, assim, e de forma tão explícita, assim, né, a gente teve aí a questão, né, de estrutura da sociedade em relação ao racismo, que a gente viu muito nessa série, e a gente tem também a questão de saúde mental, que é algo que a gente enxergou também em WandaVision, né, a gente vê ali o estrago que um acontecimento pode fazer na vida da pessoa, e a gente vê isso também com o próprio Bucky, né, que embora ele não tenha sido, talvez, guiado pelas próprias intuições a ter feito o que ele fez, ele se lembra de tudo, entendeu? Ele sabe, ele é ciente do que ele mesmo fez, do que ele mesmo causou com as próprias mãos, né? Então é muito complicado, não é só você, tipo, simplesmente pegar um personagem e falar, ok, agora ele tá livre de tudo isso, vamos colocar ele aqui do lado do Sam e colocar ele aqui como parceiro. Não, gente, não é isso. Eu gostei muito da forma em que a Marvel conseguiu trabalhar no desenvolvimento dele psicológico, entendeu? Ela se importou com isso e falou, ok, olha, esse cara teve um passado muito ferrado, muito, muito ferrado mesmo. E ele precisa realmente de um acompanhamento, porque não tem como uma pessoa, assim, em plena sanidade, ficar bem com isso, entendeu? Não tem como. Então eu gosto muito do jeito que a Marvel tá abordando isso. Embora a Manuzinha não tenha gostado da terapeuta, eu também amei. A terapeuta, principalmente essa cena, mano, gente, sério. Assim, tem muitas cenas dessa série que me proporcionam muitas boas risadas. Tipo, o Buck falando que já leu o Hobbit. Gente, pera lá, sabe? Você fica... Senhor dos Anéis, eu acho. É o Hobbit e o Senhor dos Anéis. Muito bom. Gente, tipo, sensacional. É muito bom. E eu gostei também muito do jeito que a série abordou essa questão de saúde mental também, assim como o WandaVision também mostrou ali pra gente, não de forma tão explícita, mas também deu essa puxada, né? Pra falar assim, ok, talvez o seu passado realmente precise, você realmente precise trabalhar o seu psicológico em relação a tudo que já aconteceu no seu passado. Partindo do ponto de opiniões, o que a gente pode concluir dessa série é que essa foi a mais realista
entre as outras duas que a gente já gravou, inclusive. Você pode conferir nossa playlist. Essa foi a mais realista e talvez isso tenha causado algumas... Estranheza, de certa forma, porque a gente se acostumou muito com o padrão de WandaVision, sabe? Então, quando a gente corta, assim, bruscamente, entre aspas, porque foi uma pausa bem curta entre as duas séries, começar com... Porque, assim, são muitos temas políticos, sabe? A questão racial, entre outras coisas, eu acho que, por conta disso, as pessoas olharam meio torto, de certa forma, quando o Falcão e o Soldado Invernal começou, sabe? Não, e quando a gente fala assim de olhar torto, é olhar torto de pessoas racistas, inclusive, né? Com certeza. Porque... Exatamente. Então, eu acho que essa questão, né, que enquanto um é mais pé no chão e a outra é mais, assim, fantástica e tal, eu acho que ao mesmo tempo é um mérito, também é um demérito de Falcão. Qual é a questão? A gente tá falando aqui o tempo inteiro que, assim, a gente tava vendo WandaVision e era uma coisa super fora da casinha e quebrou tudo que a gente imaginava e de repente, pá, um filme da Marvel. Um filme da Marvel muito bom, mas um filme da Marvel que a gente tava acostumado. E aí, ao mesmo tempo, a gente tá falando como a gente amou o Falcão por ter sido muito pé no chão, justamente por ter mostrado muita realidade. Eu acho que isso é um mérito, um mérito muito grande e é mérito também. Por que que eu acredito? Porque eu acredito que uma das coisas que realmente mais me encantaram no Falcão foi eu assistir coisas que são muito reais. A gente falou de diversas situações que a gente viu e pensava, tipo, óbvio, por que não? Isso aconteceria, não é mesmo? Eu achei muito legal, achei muito isso. Eu acho que permite a gente chegar mais perto das situações em que eles estão, assim, se identificar mais, se relacionar mais. Porque é uma coisa que está muito mais perto da nossa realidade. E eu gostei muito desse realismo brutal, que muitas vezes era desconfortável pra gente. Gostei muito disso que eles trouxeram, mas ao mesmo tempo fiquei sentindo um pouco de falta de originalidade. Eu acho que se eles ajustarem um pouco isso, assim, o tom, acho que ia ficar o tom perfeito, assim, trazer esse realismo brutal, mas trazer sobre uma perspectiva diferente, assim, pra ser uma coisa mais diferente, mais fora da casinha, que nem WandaVision e Loki foram. Tanto é que os momentos que a gente mais exalta aqui foram os momentos mais corajosos da série, que foi quando a Marvel teve coragem de trazer coisas diferentes de que ela já tinha abordado antes, justamente porque era uma coisa que a gente não estava acostumado a ver. E esses foram os momentos que a série brilhou, assim. Então, eu acho que se ajustasse o tom, assim, ficaria, assim, perfeito, assim, delicioso. Só complementando e reforçando o que eu tinha dito no começo, foi o que eu falei. Eu acho que, assim, em comparação, pelo menos, da WandaVision, a série vem com uma proposta de grandiosidade diferente, né? Eu acho que eu sempre vou martelar nisso. São duas propostas completamente diferentes. E um ponto que a Amanda falou, que eu também concordo, eu acho que a gente consegue não se enxergar ali, né, na trama, mas a gente consegue se conectar com mais facilidade, porque é algo que faz parte do nosso dia a dia. Né, é uma trama ali que passa realmente em uma realidade muito mais próxima da nossa, né? Então, de certa forma, a gente consegue ali estabelecer esse vínculo com os personagens, principalmente em relação à questão de saúde mental, como a gente estava comentando aqui agora, a questão de dificuldades financeiras também, a gente consegue, todo mundo, com certeza, já deve ter passado por algum tipo de dificuldade do tipo, a gente consegue, né, se colocar no lugar do Sam, entender, a gente sente as mesmas frustrações, a gente consegue ali sentir aquela empatia, né? Não que a gente não sinta por outros, mas eu acredito que nessa série a gente consegue reforçar um pouco mais disso. Por isso que eu acredito que foi nessa série que eu tive os meus maiores picos, assim, de empatia e de ódio ao mesmo tempo, sabe? Foi, tipo, uma loucura de sentimentos. E é uma dor diferente que WandaVision traz, né? Enquanto WandaVision você termina doendo, porque, meu Deus, deu tudo errado, todo mundo morreu, Wanda tá sozinha, meu Deus do céu, que depressão é essa? E Soldado Invernal é uma dor, um tipo assim, final, sim, por que exatamente. isso é tão real? Não, Exato. e no fim, por mais que você... outro ponto, Amanda, que você falou. Por mais que a gente fique, né, triste ali com tudo que tá acontecendo, com toda a situação do Sam, com toda aquela frustração que a gente consegue ver ali sendo abordada na série, é um final consideravelmente bom, porque a gente vê que o Sam realmente consegue, assim, vestir realmente o que ele tava direcionado a vestir, que é o uniforme do Capitão América. Ele está destinado a ser o Capitão América, ele tem o potencial, a gente sabe que ele tem a essência. No entanto, que o Steve Rogers deixou isso pra ele justamente por causa disso, entendeu? Tá ali explícito, é por isso, pronto, acabou. E em comparação com as outras duas séries, né, tanto Loki quanto WandaVision, esse é o final mais, assim, que a gente fica, ufa, ok, nossa, deu certo. Se isso aconteceu agora,
sabe? Que bom, Sim. graças a Deus. Agora, o WandaVision, gente, tudo que a gente não quer que aconteça, acontece. E em Loki, mesma coisa, pior ainda, sabe? Gente, o multiverso explodiu. Caceta, a gente pediu por isso no off? Pedimos muito. Mas se fosse a gente ali, já tá, lascou, já era. Acabou, entendeu? Acabou. Então, assim, nesse caso, a gente tem ali um momento de ai, meu Deus, ainda bem que deu tudo certo. E é isso que acontece em Falcão e Soldado Invernal. Obrigada, Marvel, por isso, por dar o que a gente queria ver, que é ser o Wilson de Capitão América. O conflito que o Sam teve nessa série foi exatamente por esse motivo. Eu acho que isso foi, tipo, um pontapé pra esse tipo de pessoa. Sim. Esse foi o ponto crucial. Isso foi criado pra apresentar o nosso Capitão América. Sim, com certeza. É a série do Sam. Então, O Buck tá ali só pra... outra coisa que muita gente também não tinha gostado foi, antes de lançar mesmo, foi, tipo, a promoção que estavam fazendo sem dizer exatamente quem seria o capitão. Sim. Ficava muita gente colocando, tipo, ou o Buck ou o Sam, sendo que... Quem ganhou o escudo no final de Endgame? Né? Então. A gente ainda tinha dúvida. Mas é que toda aquela questão, né, do debate necessário. É o caminho que o Sam teve que percorrer pra conseguir colocar na mente dele que ele era digno de ser o Capitão América. Que ser o Capitão América, como a gente já disse anteriormente, é uma coisa muito maior do que simplesmente carregar um escudo, sabe? É transmitir uma mensagem, como ele fez lindamente naquele último episódio lá. Nossa, o discurso dele, gente. Maravilhoso. Eu vejo muito isso também, porque Sam, ele é uma pessoa... Gente, ele é tão puro. Eu amo tanto esse bebê. E justamente, assim, ele podia não se ver como digno. Ele podia não... eu realmente via isso nele. Tipo assim, era um manto que ele acreditava ser muito maior do que ele, sabe? E eu entendo esse medo, esse receio que ele tinha. Mas eu acho que isso também era porque ele sabia que o mundo também não ia ver ele como digno. Era um medo... Eu via muito um medo que ele tinha de, assim... Ele falava isso com o Buck, ele dizia, tipo, você não tá entendendo. Porque o Buck insistiu muito pra ele pegar o escudo, né? Tipo, ele deu pra você. Isso é um manto seu, não sei o quê. E eu via muito isso na hora que ele falava, tipo, você não tá tendo noção do que você tá me pedindo. Você não tá entendendo as consequências que vão ter pra isso. Eu acho que muito do que Sam sentia era que ele podia até não se sentir digno e em algum momento se ver como digno. Mas o mundo não iria acompanhar essa transformação de ideia dele. O mundo não estava preparado para ver o Capitão América, que era o ideal americano, que representava o poder dos Estados Unidos, o valor, a moralidade dos Estados Unidos por, sei lá, mais de 70 anos, ser levantado por um negro. Principalmente depois da conversa dele com o Ezra. Isso só fez ele pensar, tipo, realmente, o que é que eu vou fazer, sabe? Então, acho que era não só de não se ver digno, mas o receio de como o mundo iria receber isso. Como se eles não estivessem prontos para isso ainda. Como se o mundo não estivesse pronto para ver um Capitão América negro, assim. Tanto é que quando ele chega, as pessoas olham com certa estranheza, assim, mesmo sendo ele que entregou o escudo pro governo. As pessoas olham com certa estranheza, assim, porque de fato as pessoas não estavam. Eu acho que ele sentia isso, que o mundo não estava pronto para isso e que, por mais que ele se visse como digno, o mundo não ia acompanhar isso. E isso também me doeu muito, assim, acompanhar isso nele, sabe? Gente, é muito visível que o Sam, ele quer, assim, por mais que ele seja resistente às vezes, a gente sabe que ele quer. No entanto, que o Buck enxerga isso nele e é por isso que ele insiste tanto. Porque se o Buck não enxergasse essa vontade no Sam, ele simplesmente iria desistir e falar aquela mesma coisa que ele falou. Eu vou pegar esse escudo, então eu vou fazer um negócio. Você tá me entendendo? É sobre isso. E a gente sabe que o Sam quer, é óbvio, só que ele tem aquele receio da aceitação. E isso fica muito explícito durante todo o contexto da série, né? Mas, gente, de verdade, assim, o jeito que ele dá aquela estralada naquela entrevista final, no último episódio, fala o que ele tem que falar, e literalmente dá as costas, sai andando, tipo, eu fiquei, merda. Não, esse cara nasceu pra isso. De verdade, gente, de verdade. E é por isso que eu falo sobre a diferença de impactos da série, porque você não precisa ali de uma batalha, assim, aquela última batalha final, com muita coisa quebrando na cidade, mas não, você só precisa de Sam Wilson dando entrevista e falando verdades na frente da televisão nacional, ao vivo.
para todos os estadunidenses possíveis. É disso que você precisa, sabe? Então, por isso que eu falo muito sobre essa questão dos impactos diferentes. Eu acho que isso trouxe muita riqueza, assim, pra série. Embora não atingindo expectativas de muitas pessoas, eu acho que principalmente esse tema do Sam tá vestindo o manto do Capitão América foi o que mais, assim, valorizou toda a vibe. E ainda bem que ele foi convencido disso. Ainda bem que ele acordou e falou, não, eu preciso vestir isso agora. Ai, vou acabar chorando. Eu... E sim, exatamente, total. E acho que, assim, o momento que mais me impactou, assim, quando eu via, eu olhei assim, tipo, meu Deus do céu. Porque eu terminei me acabando de chorar com a WandaVision por motivos X. E eu terminei me acabando de chorar com Falcão e o Soldado Invernal por motivos Y. E um desses motivos Y foi eu assistindo os créditos e apareceu assim, Capitão América e o Soldado Invernal. Aí eu não me aguentei. Aí eu chorei tudo que eu tinha que chorar. Aquele final, Nossa. gente, eu juro por Deus, de verdade. Eu tenho muita mania de assistir série com meus irmãos. E toda vez que acontece algo muito estrondoso, a gente pausa a tela pra, tipo assim, levantar e ficar, tipo, indignado, sabe? Tipo, mano, eu não acredito. Tipo, cara, meu Deus. E nesse momento, então, a gente pausou a tela pra ficar, tipo, olhando, falando, caramba. Você sabe, você tem noção do passo que a gente tá dando. Olha isso. Arrepiada. Para, a gente, não. Bom demais. Como eu disse, eu sou jurídico Sam Wilson. Ele é o amor da minha vida. Muito do carinho que eu sinto por essa série é por vê-lo, de fato, tomando o lugar que ele é por direito, é vê-lo... E não digo isso tomando o lugar que é por direito necessariamente só quanto ao manto de Capitão América, mas vê-lo como protagonista, vê-lo como, tipo, ele tá ali, Anthony Mackie, você é o amor da minha vida, você merecia tanto. Desde quando você postou aquela foto no Twitter de você pequeno, vestido de Capitão América, sonhando, e finalmente você via que isso podia ser realidade quando nós tivemos o Capitão América Negro nos quadrinhos. Agora você é o Capitão América Negro para as crianças que estão assistindo Marvel pela primeira vez. E, cara, a importância que isso tem não só do simbolismo, mas de ser Sam, sabe? Que provavelmente ele é muito... A gente tá falando sobre como o Capitão América é muito a essência de ser bom, de ter uma moral. E Sam tinha muito isso, e ele tinha uma coisa que, assim, eu vi Steve, óbvio que eu vi Steve, mas eu vejo mais nele. Ele tem uma capacidade de sentir empatia que eu não vejo em nenhum outro personagem. De se colocar no lugar de outro, que eu não vejo em nenhum personagem da Marvel. O fato dele ver uma pessoa que pode estar muito errada, que nem ele fez com a Liga dos Hepátridas. Ninguém estava disposto a olhar para essa menina como de fato uma pessoa. Estavam vendo ela como uma terrorista. Ele se colocou no lugar. Qualquer pessoa que chega perto dele, ele faz, tá, mas você já parou para pensar no lado, sabe, da pessoa? Eu acho que ele tem essa pureza de coração que você via desde quando ele apareceu pela primeira vez, quando estava trabalhando com veteranos de guerra para ajudar eles a superarem os traumas. Isso é uma coisa que ele tem que me faz sentir tão... Ai, nossa, sério. Muito feliz de vê-lo finalmente carregando o escudo. E Amanda, só complementando, Anthony Mackie acabou de assinar o contrato para estar estreando Capitão América 4. Então, assim, é um momento, assim, do podcast da gente estar aqui estourando champanhe, tá soltando confete pra cima, porque esse momento é o dele, entendeu? Ele é o assunto, ele é um ícone, ele é um momento. Então, gente, sério, a gente já, assim, eu já idealizava esse momento pro Sam, assim, foi algo que eu sempre quis ver, principalmente por, né, acompanhar alguns dos padrinhos do Capitão América, foi uma coisa que, assim, eu falei, meu, se isso realmente acontecer, se a Marvel der realmente esse gatilho, esse gancho, vai ser algo que eu vou, assim, pirar pra ver. E, gente, sério, hoje quando eu vi a confirmação de que ele realmente ia estar lá, por mais que já fosse previsível, né, mas só de ver isso acontecendo, gente, ver a notícia, Anthony Mackie assina um contrato para estar estreando Capitão América 4, e, gente, eu já vi da vez, entendeu? Então, cara, é o momento dele, e eu tô muito feliz também pela conquista desse personagem, porque, assim, ele realmente merece, você merece, o Anthony merece, ai, meu Deus, vou começar a chorar sobre isso. Sim, pra mim sempre foi óbvio que ia ser Sam, não só porque foi ele que recebeu o escudo, e pra mim aquilo já era dizendo assim, tipo, gente, olha o novo Capitão América, mas porque pra mim fazia sentido com tudo que a gente via. Por mais que a gente ame Buck, o que a série serve pra mostrar é que ele não tava em condição de aceitar uma responsabilidade tão grande. Ele precisa se cuidar antes, isso é muito importante. Você, antes de saber que você tem que cuidar dos outros, você tem que estar bem, porque senão você não vai conseguir ajudar ninguém. Buck já consegue ajudar muito, mas olha as consequências que isso trouxe. Ele mal teve tempo de se curar. Então, acho que ele precisava muito desse tempo. Isso era uma questão. Mas outra questão é que, pra mim, sempre foi óbvio que era Sam. A gente via na trajetória dele que ele era o próximo Capitão América. E eu fico pensando, por que será que era tão difícil para as pessoas entenderem, perceberem
mesmo com ele recebendo o escudo, que seria um homem negro a carregar o manto? Porque mesmo com ele literalmente dizendo assim, tipo, gente, então, o escudo tá com ele, foi o Steve que deu, o Buck tava ali atrás, nem conversou com ele, quem conversou com ele foi Sam, ele que tá com o escudo, ele que começa a série com o escudo, a série todinha é Buck conversando com ele sobre ele aceitar o escudo, e mesmo assim as pessoas ficavam tipo, quem será o Capitão América, hein? Não vejo, não enxergo. Eu fico pensando, por que será que as pessoas tiveram tanta dificuldade em aceitar o óbvio? Porque qual era? O que é que estava impedindo ali? Por quê? Que não era fácil assim? E além dessa dificuldade, né? Na verdade, Amanda, assim, pra mim não é nem dificuldade, sabe? É você querer forçar uma coisa ali por motivos que a gente já sabe, entendeu? Eu vi muita gente falando, eu não gosto do Sam, eu acho que ele, assim, não tem simpatia, eu acho que ele é uma pessoa muito mais séria e tudo mais. Gente, é cada besteira que a gente já ouviu falar, principalmente Sim, durante nossa. esse momento de estreia da série, que era tipo, cara, pera lá, vamos acordar pra vida, né? Embora eu ache, assim, o Bucky, eu acho ele uma pessoa, eu acho muito capaz, assim, se só tivesse ele ali como opção pra levar o escudo, aliás, ele faz isso nos quadrinhos, a gente sabe que existe um Bucky ali, Capitão América, ele levaria, mas pra mim, gente, a essência do Bucky é completamente diferente da do Sam e completamente diferente da que o Steve representava. Se você for parar ali pra comparar os dois, eu consigo assim, separar muito melhor o Sam e o Steve e colocar o Bucky de lado, porque pra mim, gente, isso é muito retratado da série. O Buck é uma pessoa muito impulsiva, entendeu? A primeira coisa que passa na cabeça dele, ele faz e dane-se. Assim, ele é a literal descrição do dane-se. Eu vou fazer porque é isso que eu tenho que fazer, porque eu estou impulsionada a fazer. E ele não tem aquela coisa de, tipo, pensar, analisar, ele não tem aquela questão estratégica. Eu acho que no Buck é tudo uma coisa mais, tipo, vou fazer e pronto. Ele é muito impulsivo, entendeu? E não que eu desgoste isso nele, na verdade, eu amo, mas na verdade são essências diferentes. E eu acho que pra ele carregar esse escudo, principalmente na situação que ele tava, como a Amanda falou, né, de instabilidade psicológica, gente, pera lá, né, embora claramente seria muito mais facilmente aceito pela sociedade, pelo governo americano, talvez ele poderia até ser considerado como uma das primeiras opções se ele aparecesse lá falando, eu quero ser o Capitão América, why not? Por que não? Mas, gente, não tinha dificuldade. O Steve foi lá, no final de Endgame, ele entregou o escudo pro Sam Wilson e não teria por que não ser o Sam Wilson. Gente, se não fosse pra ser Sam Wilson, iriam matar o cara no meio da trama e isso certamente não iria acontecer, gente, porque é pra ser ele, sabe? Não ia ter outra definição. É o Sam Wilson, pronto, acabou. É sobre isso. Perfeito. Então essa foi uma das séries mais importantes da MCU. Apresentou, como disse no início, deu uma coisa mais realista pro futuro da Marvel. E esse tema pode sim voltar futuramente. Sim, fora que eu acho, na minha opinião, né, foi uma das amizades mais bem desenvolvidas. Sam e Bucky. Sendo Bucky? Nossa, foi perfeita. Porque é aquela coisa, assim, unidos no momento de necessidade, mas depois eles viram que era uma coisa que super funcionava, sabe? Aquele finalzinho dos dois. Ai, um almoço de família. Enquanto o final das outras duas séries era o quê? O caos, os dois estavam na paz e harmonia, comendo churrasquinho, tomando uma breja. Sim, exatamente. Onde estava o multiverso nesse momento? Bem longe do mundinho Sam Bucky. Então, eu acho que foi a mina de ouro da série, assim. Porque por mais que a gente amasse Sam, por mais que a gente amasse Buck, por mais que o enredo fosse super interessante, não funcionaria do jeito que funcionou se a gente não tivesse a química de Sebastian Stan e Anthony Mackie. Porque, assim, os dois funcionam de um jeito... Eu falei que uma das minhas cenas favoritas é justamente a da terapia de casal. E a cena da terapia de casal só funciona por causa da dinâmica dos dois. Eles têm uma química incrível. É uma coisa, assim... Eu fiquei tão feliz de ver a amizade deles funcionando. Eu amo uma amizade de implicância. E eles tinham muito isso, mas ao mesmo tempo eles são... Dá pra ver que eles são doidos pelos outros. Eles são ride or die, sabe? Eles são assim, eu tô contigo até o fim, até o fim da linha, sabe? Como dizia Steve pra Buck. E eu gostei tanto de ver isso entre os dois. Eu vi uma química tão boa, eram interações tão boas, eram diálogos tão bons. E o momento em que Sam abraça o escudo e aí Buck olha pra ele e faz assim, tipo, eu entendi. Eu não teria como entender. Steve não teria como entender. A gente não vai entender totalmente nunca na nossa vida. Mas eu consigo ver o que você tá querendo me dizer. Eu entendi a sua hesitação. E o fato de eu nunca conseguir entender na totalidade o que você tava querendo me passar já diz tudo. E o fato dele ter
assim, isso foi um discurso de apoio tão importante. Às vezes você reconhecer que você nunca vai entender o que a outra tá querendo dizer, já é uma forma de dizer assim, eu te vejo tão, tão grande, sabe? Eu amei tanto a relação entre os dois, foi incrível. Eu acho que, assim, muito... Falando de outra coisa, eu acho que muito do que a gente viu, assim, o mindset de, two bros chilling on a hot tub e tal, tipo, eles serem muito amiguinhos e ser aquela amizade linda e tal. Eu acho que muito disso fez com que o nosso mindset pra Loki fosse esperando ver a mesma coisa entre Silk. Acho que por causa de muito... Acho que isso ajudou muito no choque também. Da mesma forma que WandaVision atrapalhou um pouco o desempenho de Falcão, eu acho que Falcão atrapalhou um pouco o desempenho da relação de Loki, porque a gente tava com uma mindset super assim, tipo, nossa, eles são muito amigos, eles são amigos implicantes, e eles, assim, vêm da mesma história, eles têm um elo que os une, que é Steve e tal, e são muito amigos. A gente chega em Silk e a gente pensa, não, eles têm um elo que une muito eles, que é o fato deles serem a mesma pessoa e vão se implicar, e não é romance. Então, acho que muito do que... Por a gente estar acostumado a ver amizade entre dois protagonistas, a gente chegou para outros dois protagonistas, esperando isso também, e de repente, opa, né? Não é bem isso, não? Ah, então tá bom. Complementando, amiga, Amanda, o que você falou agora em relação em comparação às outras séries, né? Eu acredito que, em questão de relação entre dois personagens, gente, Falcão e Soldado Invernal sai, assim, disparada na frente, porque esse foi o ponto, assim, de maior riqueza ali que você consegue reconhecer na série, né? Eu não consigo enxergar isso em WandaVision, nem entre a relação dela com Visão, embora seja um conceito diferente. E se você for parar pra comparar com Loki, por mais que você possa fazer essa relação com o Silk, também tem muita relação do Mobius com o Loki. Isso, né? Que a gente também pode comparar, mas mesmo assim, não é o mesmo entendimento, sabe? Embora que a gente veja ali a construção do Loki, finalmente reconhecendo o Mobius como um amigo, talvez o primeiro amigo que ele, sabe, realmente tem aquele tipo de carinho, aquele tipo de afeto, não é o mesmo entendimento que talvez o Bucky tem ali pelo Sam, diante de toda a situação, né? Durante todo o processo ali de conhecimento deles um pelo outro, sabe? Porque eu acho que toda relação é um processo. Por mais que ele seja ali uma troca, né, mais de amigo, né, o que mais representado ali, a gente consegue enxergar isso de uma forma muito profunda. Não é no começo, tipo, ai, tá tudo muito engraçadinho, eles são amigos, ai, que bate-papo cômico, nossa, eu tô amando, kkk. Não é só isso, sabe? Existe uma profundidade muito maior por trás, e acho que foi isso que eu mais gostei de ver na sintonia entre os dois. De verdade, foi muito rico. Então, pessoal, essas foram as nossas considerações sobre Falcão e Soldado Invernal. Uma série que para muita gente não arcou com todas as expectativas e que para outras foi o maior fanservice de todos. E mesmo dividindo opiniões, a gente tem que ressaltar a importância que essa série teve para o MCU, para debates, pautas importantíssimas assim que a gente tem que ressaltar todos os dias. E também, né, Sam e Bucky, futuro do MCU. E é isso, não esqueçam, se você estiver ouvindo no YouTube, de deixar um like e se inscrever aqui no canal, no Spotify. Não esquece de seguir a gente. A gente tem uma playlist especial pro episódio que a gente disponibiliza no nosso perfil do Spotify. E não esqueça também de nos seguir nas redes sociais, Instagram e Twitter, @MissHero com 2 S's, @MissHeroPod. E é isso. Até o próximo episódio. Tchau, gente. Obrigada por ouvirem. Até semana que vem. Obrigada por nos acompanhar, galera. Vejo vocês no próximo episódio e até mais. Tchau, gente. Muito obrigada por terem acompanhado. Espero vocês aqui com a gente na próxima semana. Um beijo. Variantes de gravação. Tá, calma. Apaga essa parte. De novo. Rapidinho, minha cachorra tá querendo chorar. Deixa eu botar ela pra... Corta essa parte aí que eu pergunto da cidade, então. Relevo. Eu acho que a gente acabou se Calma. Vai. Meu Deus do céu. Calma que o moço da moto tá passando. O verdadeiro vilão aqui da nossa... Do que, né? Ai, meu Deus, esqueci a palavra. Meu Deus, ela caiu. Amiga. Hoje é Vivo ainda. Fiquei no bagulho pra cá. Amiga, voltei, desculpa. O meu pai... Amigo, meu pai entrou aqui no quarto, no meio da sua fala. Desculpa, amiga, na hora que ele tava falando comigo, vai embora, fecha a porta. E você, alô, eu caí, amiga. Esqueci o português.
Esqueci o português. Corta de novo aqui.